Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante pelo mundo do design de bolos profissional. Vamos descobrir como transformar uma paixão doce em uma carreira de muito sucesso. E olha, a gente já começa com esta frase porque ela define o espírito de tudo o que vamos conversar. Não basta só sonhar em fazer bolos lindos, né? É preciso agir, colocar a mão na massa para que o sonho vire realidade. Essa é uma pergunta que muita gente se faz, não é mesmo? Se a ideia de criar bolos incríveis e ainda ganhar dinheiro com isso já passou pela sua cabeça, então pode ter certeza que essa análise é para quem se identifica com esse sonho. Vamos desvendar juntos esse caminho. A nossa jornada vai ter 6 etapas bem claras. A gente começa com a inspiração, passa pelas ferramentas e técnicas e vai até a criação da obra-prima. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Pois é, tudo começa com uma história pessoal. A autora que inspira este material conta como lá em 2012, no meio de um baita desafio, ela tomou uma decisão que mudou completamente a vida dela. Foi ali que ela encontrou o caminho da confeitaria profissional, um verdadeiro ponto de virada. Pensa só nesse cenário. Voltar para casa, grávida, casamento em crise, cheia de dívidas, e no meio desse turbilhão todo, encontrar na confeitaria uma luz, sabe? Foi justamente a dificuldade que acabou empurrando ela para uma carreira que ela nem imaginava, mas que foi super gratificante. E aqui está a essência de tudo. Fazer bolos virou muito mais que um trabalho. Foi um jeito de resgatar a autoconfiança, de conquistar a independência financeira. É a prova de como a arte pode transformar a vida da gente. Certo. Agora que a gente entendeu a motivação por trás de tudo, vamos aos detalhes da arte em si. Afinal, o que é que diferencia um bolo comum de uma peça de cake design? Essa distinção aqui é fundamental, viu? Cake design é a arte, o conceito, a criação. Já o cake designer é a pessoa, o profissional que vai lá, usa a técnica e a criatividade para dar vida a essa arte. Uma coisa é a disciplina, a outra é quem a executa. E a mágica por trás de bolos tão incríveis tem nome: Sugar Craft. É essa técnica, esse artesanato com açúcar, que permite modelar flores, bonecos, enfim, transformar o açúcar em verdadeiras esculturas. E olha, isso não é de hoje. A decoração de bolos tem uma história bem rica. Começou lá na Inglaterra, com marzipan, virou símbolo de status e poder, e hoje o bolo decorado é a grande estrela de qualquer festa. Ok, vamos para a parte prática. Para se tornar uma cake designer de primeira, são necessários 2 tipos de ferramentas. As físicas, claro, mas também as mentais, que são igualmente importantes. Aqui a gente vê o básico do arsenal: formas, espátulas, a famosa bailarina, e vale a pena reforçar uma dica da autora. Não encare isso como um gasto, mas sim como um investimento na sua arte, no seu negócio. Cada ferramenta dessas tem um porquê e ajuda a chegar num resultado perfeito. E essa parte aqui talvez seja a mais importante de todas. Criatividade não é um dom que nasce com a gente. Ela floresce quando a gente se cuida. A autora insiste num ponto crucial. É preciso superar aquela culpa de se colocar em primeiro lugar. Esse tempo para si, esse autocuidado, é o que abre espaço para a criatividade aparecer. Agora sim, vamos botar a mão na massa. Literalmente. A gente vai começar com a receita que é a base de tudo, a fundação para qualquer bolo estruturado que vai receber uma decoração caprichada. Aqui estão os ingredientes e na confeitaria, precisão é tudo. A manteiga, por exemplo, é a estrela que dá estrutura e sabor. A quantidade certa de farinha e ovos garante a sustentação. Pensa nessa massa como se fosse uma tela em branco pronta para receber qualquer obra de arte. O segredo do sucesso está no método. O passo 1 de bater a manteiga com o açúcar por 10 minutos inteirinhos, isso não é negociável. É esse processo que vai incorporar ar na massa e garantir aquela textura veludada e a estrutura firme que um bolo decorado precisa ter para não desmoronar. Cada passo tem uma razão de ser. E olha só que legal a versatilidade dessa receita. Com pequenas trocas, tipo substituir um pouco de farinha por cacau ou nozes, dá para criar um monte de sabores diferentes, super populares, e tudo isso partindo de uma única base confiável. Bom, um bolo incrível precisa de um recheio à altura, certo? Agora a gente vai desvendar a arte de criar recheios que sejam estáveis e, claro, deliciosos. E vamos focar no queridinho do Brasil, o brigadeiro. Fazer um brigadeiro perfeito para recheio é quase uma ciência. O ponto crucial aqui é usar um leite condensado com um bom teor de gordura, de 6 a 8%. É ele que dá a base. E a adição de mais gordura, como o creme de leite, garante a cremosidade e evita que o recheio fique açucarado depois.
E a partir daquela base de brigadeiro, as possibilidades são gigantes. Doce de leite com nozes, um trufado de ninho. Dá para criar muitas variações deliciosas que combinam perfeitamente com a massa amanteigada que a gente viu. Ok, temos a massa, temos o recheio. Agora, vamos juntar tudo. Chegou o passo final, que é crucial, a montagem. É aqui que entra a engenharia por trás de um bolo de vários andares. Parece mágica, mas é pura física. A estabilidade de um bolo de andares depende totalmente de uma estrutura interna bem feita. As colunas de suporte, os caninhos, transferem o peso dos andares de cima direto para a base, garantindo que a sua obra de arte não desmorone no meio da festa. E assim a gente fecha o ciclo. A jornada de amador a profissional, de um bolo simples para uma obra de arte, é totalmente possível. Exige conhecimento, como o que a gente viu aqui, exige muita prática e, claro, aquela paixão que não deixa a gente desistir. E a gente termina com essa pergunta poderosa da autora, que em português seria: está pronto ou pronta para escolher sua nova vida todos os dias? Porque a decisão de transformar um sonho em realidade é diária. A cada bolo, a cada técnica nova, um passo é dado nesse caminho. A questão que fica é: quando começar?